tudo bem? Eu sou o Marcelo Fierro e esse é o meu canal no YouTube Mundo Fierro. Bem-vindo ao meu mundo! Para você que ainda não me conhece, não perca essa oportunidade. Este é o momento onde os nossos mundos se encontram nesse canal de diversidade, nesse canal onde eu tenho certeza que um ou outro assunto vai chamar sua atenção e permitir essa aproximação, como eu posso dizer, esse envolvimento entre os nossos mundos. Para você, meu amigo, minha amiga, que já me conhece, o assunto que eu vou tratar hoje é obsessão, auto-obsessão, por assim dizer. Ele é um processo onde muitas das vezes nós somos os culpados, sabe? Ele é como se fosse uma autossabotagem. E eu vou explicar para vocês. Tudo depende da interpretação que nós damos frente aos estímulos da vida, sabe? Já que tudo tem o poder que nós damos, é referente a esse condicionamento, esse nível de captação de informação, essa interpretação que nós damos das coisas, é que definem esse nosso mundo, né? Esse universo onde nós vivemos. E nada mais normal que em algum momento um objetivo, uma ideia, um desejo não realizado possa aí estar desenvolvendo fatores de insatisfação, frustrações, complexos de inferioridade que vão desenvolver todo um sistema onde nós nos aprisionamos, né, nos nossos conceitos, nas nossas concepções muito particulares e desenvolvemos aí uma auto-obsessão, né? Nós criamos mágoas, complexos, como eu já disse, de diversas naturezas quando o nosso desejo não se realiza. Por exemplo, eu quero comprar um carro. Eu não faço absolutamente nada diferente do que eu já faço para desenvolver a condição de comprar um carro. Então, o que acontece? Esse desejo é alimentado por uma falta de ação, de atitude na sua vida para mudar alguma coisa aí que impediu você de conquistar o carro até hoje. Sabe? Então, a não realização desse desejo desenvolve uma frustração e, consequentemente, né, um desarrego, um desajuste íntimo aí no seu emocional. No sentido das ideias, quando você tem uma ideia e você não é muito bem recebido, sabe? Ou as pessoas não consideram essa ideia como tão favorável, um pouco fora aí do normal da vida de cada um deles, e você também desenvolve aí uma insatisfação, porque não é bem visto, ou não é visto da maneira como queria, sabe? Não alcança os seus objetivos. Isso tudo gera aí o que eu chamo de auto-obsessão. Aquela ideia fixa, sabe? Que deturpa a realidade, que muda a verdade das coisas, não mantém assim, sabe? Dentro de uma deturpação, dentro de o que eu poderia falar, como eu poderia definir? Um estado assim, anestesiado das coisas, sabe? Impede você de ver a realidade clara e objetiva como ela realmente é, ou deveria ser na sua vida. Sabe, esse conceito de ideia fixa, ele é muito legal, sabe, gente? André Luiz, que era o espírito que eu psicografava através do médium mineiro Chico Xavier, ele deu um nome muito particular a isso, que define muito bem isso, que chama monoideia. Eu gosto muito dessa expressão dele. Você fica fixo a uma ideia única, sabe? Monoideia. E desenvolve aí com a força do seu pensamento, você cria todo um cenário, sabe? Uma ideoplastia do seu universo particular, assim, dentro da sua psicosfera, e fica que nem alienado, anestesiado ali, impedindo a sua vida de progredir, impedindo você de realizar a sua vida de uma forma verdadeira, de uma forma fantástica, como ela poderia ser, né? Como ela deveria ser, na verdade, porque você fica fixo a concepções, interpretações da vida, como eu já disse em outros vídeos anteriores, né? Onde eu falei de umbral mental, de ideias preconcebidas, né, por educação imposta ou crenças limitantes. Se vocês não assistiram, voltem lá e assistam, que também é interessante. Para vocês que já assistiram, sabem do que eu estou falando. Tá? Então essa ideia de auto-obsessão, sabe, de ideia fixa que te limita, ela pode ser, vamos dizer assim, curada, tratada. Como, Marcelo? Como que eu poderia combater isso?
primeiro lugar, para combater, você tem que identificar isso, tá? É muito importante que você identifique, antes de querer combater, seja lá o que for na sua vida, identifique como negativo, identifique como ruim na sua vida. E para isso eu vou te dar alguns exemplos, para ver se isso acontece com você. Vamos lá, como que eu poderia ficar como exemplo? Sabe aquele momento em que a gente culpa as outras pessoas? Culpa todo mundo por tudo que acontece conosco e em momento algum assume a culpa disso. Sabe, você culpa às vezes um relacionamento por não estar feliz, culpa aí os seus ancestrais, os professores por não terem te educado da maneira como educaram fulano, sabe. Eu falo que um dos grandes pecados, um dos grandes equívocos da humanidade é a comparação. Sempre vai existir pessoas melhores ou piores que nós, se nós nos compararmos. A gente nunca vai olhar para o lado e ver aqueles que estão caminhando no mesmo patamar, que estão ali no mesmo fluxo que a gente, né? Isso é da criatura humana. E quando você se compara com alguém que está numa condição superior à sua, você se sente menosprezado, sabe? Inferior. Quando você se compara com alguém que está vendo situações muito mais lamentáveis que a sua, no mínimo você se sente mais vantajado. Então tudo é uma questão de interpretação. O grande equívoco nasce na comparação, sabe? Nós somos criaturas únicas, cada um de nós com sua particularidade, sabe? Com uma grande capacidade de criar muito ativa, mas que por causa dos sistemas, as educações impostas e outras cositas más, que eu já falei em alguns vídeos lá atrás, a gente se permite ficar estacionado, ficar fixo em uma condição. E hoje eu estou aqui para falar dessa ideia fixa de pensamento, de interpretação equivocada, que te permite aí uma auto-obsessão, uma autossabotagem. Quer ver um outro exemplo que eu gosto muito, além desse de culpar todo mundo de tudo, menos você mesmo? É o namorado, a namorada ciumenta. Sabe aquela pessoa que tem aquele medo de ser traído, tem aquela insegurança, cria aquela dependência no outro, em sua felicidade, e muitas das vezes desenvolve esse medo de ser traído, sabe? E vai alimentando ali os seus sentimentos, suas emoções de uma inferioridade muito grande, sobrecarregando esse sistema, cria uma auto-obsessão também, sabe? O traído, vamos colocar assim, o traído, a traída, quando descobre uma traição, ele se sente tão preso, tão condicionado, desenvolve rancores, não é capaz de perdoar. Gente, se alguém traiu você em algum momento da sua vida, 50% para cada um, sabe? Ninguém é mal por natureza, ou ao menos não deveria ser, né? Então vamos pensar no quanto de culpa nós temos, na premissa que damos ao outro, dele chegar com uma atitude como essa da traição e transformar nossa vida assim, sabe? De um segundo ao outro. É que essa ideia de que é traído, de que não mereceu o amor do outro, que o outro ou a outra tinha uma qualidade melhor para você, isso tudo gera uma obsessão, uma auto-obsessão. Um outro exemplo muito claro é o negativista. Sabe, você vai fazer aquela, vai tentar aquele novo emprego, vai fazer aquele processo seletivo, aquela entrevista para um novo emprego, de repente fala para si mesmo assim: ah, eu acho que a geração de hoje está muito mais competente, tem muito mais condições de ocupar esse cargo que eu. Por quê? Ah, eu acho que o fulano tem mais condições que eu para isso. Ciclano faz isso porque a vida dele é melhor que a minha. Melhor em que sentido? Cada um faz de sua vida aquilo o que ele quer. Se um outro tem algo que você não tem, o sol nasce para todos, você também pode ter. Essa é a boa informação. Desde que você faça como uma pessoa fez, desde que você se dedique como uma pessoa se dedica. Porque a inveja, gente, é um dos grandes fatores também para o desenvolvimento de uma autoobsessão. Sabe, um sentimento negativo. E se você o alimenta, assim como o rancor, o remorso ou um outro de baixa frequência, ele vai sobressair sobre o sentimento positivo. Sabe, eu falo que o maior equívoco da criatura humana é tentar lutar contra as suas sombras, lutar contra o que há de negativo em si. Sabe, existe o ódio e existe o amor. Se você alimenta o ódio com pensamentos negativos, o amor se anula. Se você começar a trabalhar o amor na sua vida, o ódio se anula. Sabe, nós não devemos tentar combater aquilo que identificamos como errado em nós, não enfrentando as sombras do nosso ser, não enfrentando o mal,
e sim pegando o seu contrário e alimentando-o. Sabe, você quer se livrar do ódio, alimente o amor na sua vida. Você quer se livrar da guerra, alimente a paz na sua vida. Quer sair da tristeza, quer eliminar a tristeza na sua vida, não combata a tristeza, porque cada vez que você pensar ou agir nesse nível, ela que vai se manifestar. Manifeste a alegria e automaticamente a tristeza se anula. Sabe, nós somos ambíguos, nós temos tudo aqui dentro. Não devemos nos culpar ou nos envergonhar. Devemos sim criar responsabilidades para alimentar sentimentos positivos que vão anular os negativos que nos prejudicam. Quer ver um outro exemplo também que eu gosto muito de dar? Aquela pessoa que sente muito remorso. Às vezes ela disse uma frase mal pensada, soltou aí um disparate, algo maldito, ofendeu alguém, depois fica se culpando, se remoendo, aí associa ali com orgulho. Não vai na casa da outra pessoa pedir desculpa, sabe? Não vai no ente familiar, na pessoa querida e pede desculpa, mas fica remoendo aquilo ali dentro, se sentindo culpado. Isso também é o início de um processo de autoobsessão, né? Tudo, gente, depende das interpretações que nós damos das coisas. A vida, o universo está aí nutrindo a gente de boas oportunidades, conspirando a nosso favor a todo tempo. Somos nós que às vezes criamos raízes em uma determinada situação e permitimos desenvolvimento de determinados sentimentos negativos na nossa vida e nos prejudicamos, sabe? Olha, eu gosto muito de dizer que todos nós, em algum momento, vivemos uma situação dessa, tá? Então tente identificar, porque se você for parar para pensar, até o nosso corpo dá sinais. Sabe aquele momento em que você sente uma dor constante, um cansaço, você se levanta da cama querendo voltar para a cama e tá tudo ruim, sabe? O nosso corpo nos dá sinais de que tem algo sendo mal interpretado, que a gente está fazendo uma má manutenção das coisas nas nossas interpretações, porque o corpo, não diferente do espírito, precisa de um bem-estar para poder estar salutar. Então, muitas das vezes você vai no médico, o médico não encontra nada e você fala, eu estou sendo obsediado. Fizeram uma magia contra mim. E às vezes nem tem isso. Às vezes é um simples processo de auto-obsessão que você está se permitindo. Então vale a pena parar e fazer essa análise. O quanto eu estou sentindo remorso demais? O quanto eu me sinto incapaz? Sabe? O quanto a negatividade está ativa na minha vida? Essas interpretações equivocadas que eu falei agora mesmo, que são exemplos clássicos, exemplos vivos de uma auto-obsessão, sabe? O problema todo é a interpretação que nós damos das coisas. Então vamos fazer essa análise, vamos mudar isso, permitir que a nossa vida se transforme de uma forma muito favorável. Você é capaz. Todos nós somos capazes, desde que queiramos. Esse processo de auto-obsessão, ele é delicado, ele acontece assim, gradativamente. Mas a qualquer momento que você se identifica equivocado na manutenção, na alimentação de sentimentos negativos na sua vida, você pode mudar. É só mudar de postura, é só mudar vamos dizer assim, a natividade do seu pensamento, para ser mais objetivo. Olha, Antoine de Saint-Exupéry, se não me engano, o Conde de Saint-Exupéry, em um dos seus livros, O Pequeno Príncipe, muito popular, ele disse uma frase que eu gosto muito e sigo a risco na minha vida, e que me ajudou muito a combater pequenos processos de auto-obsessão, que foi o seguinte: tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo o que cativas. Se nós somos responsáveis, não deveria haver um culpado. Mas se existir um culpado, o culpado é você. Tente analisar as coisas sobre esse ângulo. Vamos deixar aquela questão de autopiedade, de autovitimação, de culpar o mundo inteiro de tudo, o universo. E vamos assumir um pouco a culpa que nos cabe na nossa vida. Sabe, Siddhartha Gautama, o iluminado Buda,
Existe uma outra frase que eu gosto muito também, que eu sigo a risco, que é que nem teus piores inimigos podem te fazer tanto dano quanto os teus próprios pensamentos. Rica demais essa frase. Então vamos tentar absorver isso para a nossa vida. Quando eu fiz isso, eu fiz uma transformação incrível. E acreditem, mudou muito, muito, muito para muito melhor. Hoje eu encontro a oportunidade de ser feliz. Hoje eu encontro a oportunidade de me sentir realizado, de me sentir inteiro, de viver essa premissa que a vida me dá, longe desses sistemas que nós criamos para nós mesmos, longe das auto-obsessões. Bora tentar? É o que eu espero de cada um de vocês. Meu amigo, minha amiga, meu fã, minha fã, meu novo amigo, minha nova amiga, meu novo fã, minha nova fã que está me assistindo agora. Bem-vindo ao meu mundo. Um beijo em seus corações e a gente se vê no próximo vídeo. Espero que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma, como alguém um dia me ajudou.